Olá, graça e paz. Esse é mais um vídeo da nosso treinamento de formação ministerial. Nós estamos estudando e trabalhando um módulo intitulado Comunicando a Palavra. Eu fiz uma primeira apresentação explicando sobre o que era o sermão temático, e hoje eu quero falar aqui sobre o sermão textual. O que vem a ser um sermão textual? Bom, o sermão textual é uma forma de pregação que se baseia em um único texto ou em uma única passagem das Escrituras. Esse tipo de sermão ele busca explorar profundamente o significado e aplicação de um trecho específico da Bíblia. A abordagem textual ela vai permitir com que o pregador extraia verdades espirituais e lições práticas diretamente do texto que ele escolheu. Lembrando que muitas vezes, quando eu estou falando de você pegar um único texto, às vezes ele pode estar sintetizado num verso, num único versículo, ou ele pode abranger mais outros versos para que ele se complete. Mas se você pega um texto tipo João 3,16 que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, você terá ali um texto que ele já está resumido, sintetizado. Então você ali pode utilizar esse único texto, ok? Quero falar um pouquinho sobre a estrutura desse sermão, como é que nós vamos trabalhá-lo, como é que nós vamos estruturá-lo. Primeiro a gente precisa escolher um texto. A escolha do texto é fundamental para a preparação do sermão textual. Diferente do sermão temático, onde nós partimos do tema, no sermão textual nós partimos do texto. Então, ter um texto é de suma importância. E esse texto ele precisa ter 3 características. Primeiro, precisa ser um texto relevante, ou seja, escolher uma passagem que possa ter uma aplicação prática para a igreja, uma aplicação prática na vida da congregação, da comunidade. Segundo, essa passagem ela precisa ser clara, esse texto precisa ser claro. Escolha um texto que seja compreensível e que possa ser explicado com clareza. Em terceiro lugar, que seja inspirador. O texto deve motivar e encorajar as pessoas a aplicar, a trazer aquelas verdades para a vida dela. E aí a gente vai trabalhar a questão da introdução. Nós vamos dividir em 3 partes: introdução, corpo do sermão e, basicamente, a conclusão em si, né? Isso, introdução, exposição e conclusão. Então vamos lá. Na introdução, nós precisamos capturar a atenção dos ouvintes. E também, na introdução, a gente precisa levar as pessoas a conhecer. Nós precisamos introduzir o tema do sermão. Então, para trabalhar a introdução, eu vou te dar 3 dicas aqui. Primeiro, contexto. Trabalhe o contexto daquela passagem. Dê uma breve explicação do contexto histórico ou literário do texto. Vamos supor que você está pregando no Salmo 23, verso 1, onde o texto diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual o contexto desse salmo? Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Você pode fazer uma rápida explicação sobre quem foi Davi, sobre a vida de Davi, e, logicamente, já relacioná-lo com o texto, né? De mostrar que ele apresenta Deus como um pastor, e ele usa essa metáfora, essa imagem para Deus como um pastor, e ele como ovelha, e até mesmo a nação de Israel como ovelha, como rebanho desse pastor, porque o próprio Davi viveu no campo e ele foi um pastor de ovelhas, ou seja, existe uma relação entre Deus como pastor e o cuidado com as ovelhas, porque ele está pensando nele mesmo como um pastor que um dia esteve no campo cuidando das ovelhas, entendeu? Então, contexto. Trabalho em primeiro lugar o contexto. Segundo, a proposição. O que é proposição? A proposição é apresentar a ideia principal ou o tema central do sermão. Então, vamos dizer que com isso eu quero falar sobre o cuidado de Deus.
Pensando no Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a ideia é falar sobre o cuidado de Deus, que Deus cuida das nossas vidas. E aí o propósito, o que é o propósito? É o objetivo do sermão. O que você espera alcançar com a pregação? Às vezes, se você quiser, você pode falar, né? Falar o contexto, falar sobre o tema, né? Eu quero falar sobre o cuidado de Deus, e com isso eu espero te levar nessa noite, né? Através dessa mensagem, a você confiar mais em Deus, a depender mais em Deus, ter certeza do cuidado de Deus. Você pode falar ou não. É importante que mais do que falar, esse objetivo esteja na sua cabeça e você possa trabalhar com esse objetivo de levar as pessoas a essa compreensão, entendeu? De que você quer levá-las a enxergar esse cuidado de Deus. Isso precisa estar claro principalmente e primeiramente na sua mente. E aí nós vamos para o corpo do sermão, né? O corpo do sermão é onde nós vamos desenvolvê-lo, é onde a gente trabalha o sermão, é onde a gente explora o texto, trabalha as suas implicações. E aí eu quero te levar a estruturar o texto em 3 partes. Você vai trabalhar o texto de 3 formas, né? Três dicas para que você trabalhe o corpo do sermão. Primeiro, a exposição do texto. Você vai ler o texto, leia o texto bíblico que você escolheu, procure ler com calma e de uma forma que já na sua leitura o texto fique claro para quem está ouvindo. A leitura deve ser seguida de explicação, ou seja, você precisa explicar o significado do texto. Se você estiver trabalhando em um conjunto de 2, 3 versos, trabalhar verso por verso ou frase por frase, e para que você possa compreender melhor o sentido, né, desse texto, você precisa usar recursos como dicionários bíblicos, comentários bíblicos, bíblias de estudo e tantas outras ferramentas que possam te ajudar na interpretação e no conhecimento do texto. Vamos supor, eu resolvo trabalhar frase por frase. Então eu vou pegar o mesmo Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor. Então ele divide, ele fala do Senhor, ele apresenta Deus como Senhor, ou seja, como aquele que é o dono, é aquele que tem posses. A ideia de já apresentar Deus como Senhor é dizer que todas as coisas lhe pertencem, que todas as coisas são dele, e inclusive a nossa própria vida é dele. Aí ele fala, o Senhor é o meu pastor, né? O pastor no sentido de ser aquele que cuida, no sentido daquele que protege, no sentido daquele que direciona, no sentido daquele que ampara. E aí ele fala, nada me faltará. E aí, se você for ver bem, algumas possíveis traduções, muitos comentaristas, né, muitos comentários bíblicos e muitos comentaristas falam que isso pode ser traduzido e ele não me faltará, ou eu não terei necessidade de nada. Então, assim, a ideia é de que esse cuidado vai alcançar a minha vida de forma que eu esteja suprido, de forma que eu esteja saciado. Tanto que os versos seguintes, o verso 2, ele trabalha o verso 2 e o verso 3 bem essa ideia de saciedade, de ser, sabe, protegido, de ser suprido. Então, essas 3 palavras, essas 3 sentenças trabalhadas de forma independente, você já começa a desenvolver a explicação do texto. Trabalhe também ilustrações. Esse é o segundo ponto. O que são ilustrações? Você pode trabalhar histórias. Você pode trabalhar histórias reais, histórias fictícias. Você pode usar exemplos para ilustrar os pontos principais do texto. Então, você pode pegar, na hora que ele fala do pastor, né, o Senhor é meu pastor, você pode falar de como é a vida de um pastor de ovelhas, tá entendendo? Você pode, ou você pode, na verdade isso aqui é mais uma analogia, né, que é o outro ponto que você pode usar. O que são analogias? São comparações. Para que a gente usa analogias? Para tornar o texto mais claro, para tornar o texto mais compreensível. Então você fala, o Senhor é meu pastor.
Então, explique como é a vida de um pastor de ovelhas, faça analogia, né, do cuidado que o pastor tem, de como o pastor ele protege o seu rebanho, de como ele vive presente, de como no Oriente Antigo ele era uma pessoa devotada ao rebanho. Então você vai perceber que Davi, ao falar de Deus como pastor, está falando exatamente de como Deus cuida nos mínimos detalhes, de como Deus é devotado, de como Deus protege. Então, essas ilustrações e essas comparações, elas vão ajudar as pessoas a compreender de forma mais clara o texto. E depois faça o terceiro passo, é a aplicação. A aplicação é mostre como os princípios desse texto se aplicam na vida cotidiana dos ouvintes, ou seja, mostre como esse texto ele pode ser prático, pode ser vivenciado pelo ouvinte. Então, se eu aprendo que Deus é o Senhor, eu entendo que a minha vida deve estar submetida a Ele. Se eu aprendo que Ele é o pastor, eu posso estar seguro, confiar no seu cuidado. Se eu sei que nada irá me faltar, então eu entendo que Ele é suficientemente poderoso para me sustentar em todas as coisas. Então, isso são aplicações práticas que a gente traz de forma pessoal para a vida do ouvinte. Depois a gente também pode fazer desafios, exortações, né? Encorajar as pessoas a agir com base nas verdades do texto. Então, se, por exemplo, se ele é o meu pastor e ele me conduz, então eu preciso me permitir ser conduzido por Deus. Então você pode levar as pessoas a refletir: será que você tem permitido que Deus conduza a sua vida? Será que você tem permitido que Deus direcione a sua vida em todas as coisas? Ou será que você tem lutado com a vontade de Deus? Será que você tem resistido? Será que você está se debatendo? Então você vai levar a pessoa a essa reflexão, a esse pensar, né? A confrontá-la e encorajá-la a tomar uma ação, a tomar uma decisão em relação à vontade de Deus, entendeu? E aí, a última parte, né, já que eu dividi em três: introdução, desenvolvimento e conclusão. A última parte é a conclusão. A conclusão ela deve resumir os pontos principais da mensagem e reforçar a mensagem central, né? Então, é importante você incluir três pontos, né? Três ideias aqui que eu quero te ajudar com a conclusão. Primeiro, faça uma recapitulação. O que é isso? Relembre as pessoas, relembre o auditório, relembre os seus ouvintes sobre os principais pontos que você abordou. No caso, Deus como sendo o Senhor, como sendo aquele que cuida, como sendo aquele que supre. Okay? Depois leve as pessoas à reflexão, convide elas à reflexão, convide eles a pensarem sobre isso, a trazer essas verdades para suas próprias vidas. E por último, oração. Termine a sua mensagem com uma oração. E quando você estiver orando, ore parte daquilo que você pregou, ore parte dos pontos, ore de uma forma que a mensagem ela possa ser reforçada no coração e na mente das pessoas. Peça também a ajuda de Deus para que todos nós possamos aplicar essas verdades que nós acabamos de ouvir. Então, dessa forma você faz uma transmissão de um sermão textual. Para finalizar a nossa aula aqui, eu quero dar algumas dicas práticas para que você possa ser mais eficaz na elaboração do sermão textual. A primeira delas é: estude profundamente. Dedique tempo, estudo e esforço para que você possa entender o texto, para que você possa compreender o contexto e compreender profundamente o significado da passagem bíblica, ok? Se esforce no trabalho de pesquisa e estudo. Segundo, ore por sabedoria. Peça a Deus orientação e sabedoria para preparar e também para entregar. O sermão se divide em dois momentos: o preparo e a entrega. A parte que eu faço em casa, de estudo, de reflexão, de preparo, e a parte no púlpito, onde eu transmito a mensagem, né? Terceiro, conecte-se com a sua comunidade. Use uma linguagem e exemplos que sejam importantes para o seu povo, para o seu público, para as pessoas com quem você convive e para quem você vai pregar.
Quarto, seja claro e conciso, seja claro e resumido. Evite complicar o sermão com informações desnecessárias. Mantenha o foco no texto e na mensagem principal. E em quinto e último lugar, revise e pratique. Revise o sermão várias vezes, pratique a pregação para que você possa ter clareza e fluência. Antigamente a gente tinha o hábito de pregar na frente do espelho, né? De treinar na frente do espelho. Mas hoje você pode gravar em vídeo, você pode gravar um áudio, e aí você pode corrigir as suas falas, alguma pronúncia na língua portuguesa que não esteja boa, você pode estar corrigindo, melhorando. Quando você se ouve, você pode perceber que você pode trabalhar uma ideia melhor, torná-la mais claro, criar uma ilustração, ou seja, você gravar, você pregando, é muito importante e vai te dar um feedback muito bom para que você possa evoluir e melhorar, ok? Bom, o sermão textual ele acaba sendo para nós uma ferramenta muito poderosa para poder explorar e aplicar as escrituras. Ao se aprofundar, né, no trabalho de um único texto, você pode revelar verdades espirituais profundas e oferecer uma orientação prática para a vida das pessoas. Então lembre-se de estudar, de estar preparado, de orar por discernimento e de comunicar a mensagem de maneira clara e objetiva e que possa ser aplicável à vida do ouvinte. Bom, encerrando essa aula aqui, eu vou mandar um segundo vídeo, que é um vídeo prático, onde eu vou para a sala de aula e eu vou, na prática, preparar um ou dois exemplos de sermões textuais para que você possa ter como referência, ok? É isso aí, Deus abençoe em Cristo e até mais.